Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre vários resultados que foram divulgados para o mercado. Hapvida, Petrobras, vamos falar da Ambev, CIA e também vamos falar sobre o mercado de lítio e de uma empresa chamada Albemarle. Vamos entender aqui se o ano de 2022 foi bom para essa empresa focada em lítio. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como já é de costume, eu leio os comentários dos vídeos da semana aqui no BTC News. Então vamos lá. Lucas Aciari fez um comentário no BTC News 5x5 da semana passada. A melhor, parabéns equipe BTC. Pô, muito obrigado Lucas, espero que tenha gostado do vídeo. O Júnior Causa aqui, parabéns equipe BTC, a melhor. Muito obrigado, Júnior, também pelo comentário. E o Bruno Rebelo, a dose matinal de notícias, parabéns, equipe BTC. Muito obrigado, Bruno, também. Esses comentários de incentivo deixam a gente muito feliz. Então, muito obrigado mesmo, né, pelos comentários. Espero que tenham gostado e vem gostando aí do nosso trabalho, né? Aí a gente começou a falar no início da semana sobre as demissões na Europa, Ericsson e BASF. Aí o Mauro Vitor colocou aqui, ó. Muito boa análise. Ainda impressionam os gráficos e a apresentação da situação do relatório da BASF. Quando você vê o relatório da BASF detalhando um pouco dos resultados, o impacto da crise energética ali nos resultados da empresa, mostra que a BASF está passando por bastante dificuldade, né? Então, obrigado aí, Mauro. E o Matheus Oliveira, excelente análise, obrigado Renato, muito obrigado Matheus pelo comentário. Depois a gente fez um vídeo sobre a Kabum, entrando na justiça contra a assessoria do Itaú BBA na transação com o Magazine Luiza. Aí o Natan colocou aqui, ó, ótimo vídeo e case excelente, me parece que a Kabum não fez o dever de casa. Pois é, não contratou, provavelmente, né, não deve ter contratado um assessor jurídico em paralelo para dar aquela lida nas cláusulas e mostrar todos os riscos, assinaram o contrato, agora estão reclamando, infelizmente. Eu vejo que nesse caso aqui, eu acho que muito difícil que a Kabum consiga alguma coisa aí entrando na justiça contra o Itaú BBA. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, muito obrigado pelo comentário. Depois a gente falou sobre os resultados péssimos aqui do Grupo Pão de Açúcar. E aí o Vinícius Eduardo colocou aqui, ó. Muito obrigado, Renato. Ótima análise. Poderia fazer uma análise dos resultados da Hypera Pharma do quarto trimestre? Apesar do bom resultado, a ação caiu e continua andando de lado. Queria entender melhor por que isso aconteceu. Valeu. Forte abraço. Muito obrigado, Vinícius Eduardo. Já coloquei aqui no pipeline do BTC News da semana que vem para falar sobre Hypera Pharma, tá bom? Muito obrigado. Matheus Oliveira. Renato, qual a sua opinião sobre a estratégia do grupo Pão de Açúcar que ele está tentando adotar? Olha, ele tentou fazer uma estratégia financeira muito boa, que é fazer o destravamento de valor do açaí. Então ele separou a operação, fez a abertura de capital, ganhou bastante dinheiro com isso, vendeu algumas operações de hipermercado do Extra, então embolsou um bom dinheiro. Então financeiramente foi muito bom. Sabe qual que é o problema? O problema é estratégico. Por quê? Porque ele perdeu muita escala de negociação com os fornecedores, dado que ele perdeu 50% da sua receita. Então você quebra o negócio, foi um bom negócio financeiro, mas agora o Grupo Pão de Açúcar ele tem muito pouca escala. Principalmente quando a gente vê que o principal concorrente dele aqui no Brasil, que é o Carrefour, tá com o Atacadão integrado ali na operação. E o Atacadão também é um volume de receita absurdo. Então, o Carrefour tem muito mais vantagem para conseguir custos mais baixos com os fornecedores, condições de pagamento melhores. Então, essa que é a visão, a minha visão sobre a estratégia do Grupo Pão de Açúcar. Foi uma ótima visão ali financeira para fazer a cisão. No entanto, eu acho que agora deixou bastante vulnerável o Grupo Pão de Açúcar ali em relação à competição com o Carrefour. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não teria feito aquilo, tá? Eu não teria feito isso, tá? Gustavo Dias. Renato, a questão do varejo em supermercado de grande porte é preocupante. A tendência, pelo jeito, é concentrar em menos atores nesse ramo de negócio. Pois é, o mercado já veio consolidando bastante, viu, Gustavo? Então, se você for parar para pensar, hoje a gente compra ou no Grupo Pão de Açúcar ou a gente compra no Carrefour, tá? Tudo bem, agora tem lá a cisão com o açaí, então a gente tem um pouco mais de opção, mas essas duas empresas, elas compraram ativos de todos os outros supermercados que tinham antes no Brasil. Então, o mercado está bem consolidado. Agora, com o Grupo Pão de Açúcar fazendo essa cisão, agora a gente tem pelo menos mais algumas opções aqui. Mas vamos ver, é um mercado que depende de escala. Dado que os grandes players já têm uma escala relevante, acho que as barreiras de entrada para novos competidores nesse segmento vai ficar bastante difícil. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Gustavo, pelo comentário. E por último, a gente fez aqui um BTC News sobre a Amaro, né, que está
buscando comprador para sua operação porque está muito endividado. Aí o Jonatas Figueiredo colocou aqui, ó, muito boas as análises, Renato. Parabéns pelo excelente conteúdo. Gostaria de pedir uma análise da JBS e as perspectivas para o próximo resultado trimestral. Eles ainda não divulgaram o resultado do quarto trimestre, mas já coloquei aqui também no pipeline da semana que vem para a gente falar sobre JBS. Se eles conseguirem divulgar resultados antes, é até melhor, porque a gente consegue dar uma olhada nos financials, tá bom? E se você quiser ter o seu comentário lido no BTC News 5x5 da semana que vem, comece a fazer comentários nesse vídeo e nos próximos vídeos até quinta-feira, tá bom? Então bora, vamos começar rapidamente aqui com uma notícia do Brasil Journal. Hapvida implode com resultado desastroso, CEO promete normalização. Hapvida fez lá a fusão com a Intermédica Notre Dame e estava com aquela tese verticalizada no setor de saúde. Hospital com plano de saúde, você consegue ter melhores incentivos entre as duas operações e você consegue juntar ciclo de conversão de caixa invertido com margem alta. No entanto, um dos principais fatores, né, desse modelo verticalizado é o controle da sinistralidade, que é a pedra ali na despesa de um plano de saúde. Parece que foi esse índice aqui que piorou bastante, vamos entender aqui na notícia. Bora, então vamos lá. Mais um trimestre, mais uma decepção. A ação da Hapvida caiu pavorosos 36% hoje, depois de um resultado desastroso que mostrou uma tendência ainda negativa para a sinistralidade, com os reajustes de preço não conseguindo compensar a alta nos custos por beneficiário. A empresa, que até ontem era uma das grandes consensos aqui do buy-side, dado a sua natureza defensiva em meio a uma economia em desaceleração, agora vale apenas 20 bilhões de reais na bolsa. Para efeito de comparação, antes da fusão entre Hapvida e Notre Dame e Intermédica, as empresas valiam cerca de 55 bilhões cada. Então, a combinação dessas empresas daria um valuation de 110 bilhões de reais. Quanto está valendo agora? 20 bilhões. O que está acontecendo? Vamos lá. O mercado esperava uma melhora mais próxima de 1 ponto percentual na sinistralidade, até pela sinalização da própria companhia. Ou seja, a própria empresa estava dando sinais de mercado para os analistas que a sinistralidade estaria controlada no último trimestre. Só que não foi o que aconteceu. O CEO Jorge Pinheiro disse que 2021 foi dominado pela pandemia e que 2022 foi o início de um ano de transição para a normalidade, mas ainda marcado por custos médicos mais altos. Vamos lá. O CEO disse esperar que a sinistralidade caixa volte aos patamares históricos ao longo dos próximos trimestres. Para isso, a Hapvida pretende fazer reajustes de preço mais agressivos no próximo ciclo, de 2 a 3 vezes a inflação, e aumentar a verticalização de regiões onde a participação das redes parceiras ainda é muito alta. Então, ele vai tentar resolver um pouco do problema, primeiro, aumentando o preço. E aí os planos de saúde vão ficar mais caros, essa é a primeira coisa. E a segunda, tentar verticalizar ali algumas operações que não têm esse modelo já estabelecido, para ver se consegue controlar melhor os custos, diminuindo, obviamente, a sinistralidade. Beleza, vamos lá. A alta sinistralidade levou o EBITDA ajustado a uma queda de 9,3% em comparação anual, para 599 milhões. O resultado ficou bem abaixo das expectativas do sell-side. Goldman Sachs, por exemplo, esperava um EBITDA de 680 milhões, enquanto o Bank of America projetava 659. Então imagina, né? Você recebe uma sinalização da empresa que o índice de sinistralidade ia melhorar, piorou. Você tinha uma expectativa que o EBITDA seria maior e foi menor. Aí o que vocês acham que aconteceu com a ação? Despencou, né? Bora, vamos lá. Outro tema que chamou a atenção negativamente foi a queima de caixa, que levou a um aumento significativo da dívida líquida. Isso daqui é realmente um sinal negativo, porque ciclo de conversão de caixa invertido, você deveria ter geração de caixa, não queima de caixa. A Hapvida queimou 224 milhões no quarto trimestre, principalmente por piora no capital de giro e um aumento no capex. Dívida líquida saiu de 6,5 bilhões de reais para 7,1 bilhões, com os outros 398 milhões de despesas financeiras pesando na conta. É aquele negócio. Se você aumenta o endividamento com taxa de juros nos patamares que a gente tem hoje, resultado financeiro vai lá para o beleléu, né?
Mas para um analista, a queima de caixa não é o principal sinal. Abre aspas. 90% da performance da ação hoje é relacionada à sinistralidade. Se a sinistralidade tivesse melhorado 150 basis points e eles tivessem queimado 240 milhões de caixa, o mercado ia aceitar, porque o MLR estaria em tendência certa, ou seja, o controle dos custos efetivos ali da operação verticalizada em plano de saúde e hospital estaria mostrando que estava funcionando, dando, obviamente, uma perspectiva positiva para a ação. Agora, a sinistralidade vem pior e eles ainda têm queima de caixa, ou seja, é um cenário horroroso, né? O que aconteceu com a ação? Estou mostrando aqui para vocês, ó. Só hoje a ação está caindo aqui. Já caiu, ó, só para mostrar para vocês aqui, para quem está vendo no YouTube, ó. Vou pegar aqui a performance nos últimos 5 dias, ó. Antes de divulgar resultado, a ação estava sendo tradada a R$ 4,56. Agora está R$ 2,90. E quando a gente pega um histórico aqui um pouco mais longo, as ações combinadas aqui entre as duas empresas estavam lá em torno de R$ 17,17 lá em dezembro de 2020. Olha, tá R$ 2,90. Era R$ 17. Então, destruição de valor, se não controlar a sinistralidade nos próximos trimestres, vai continuar caindo. O mercado pune mesmo. Bora! Vamos lá. Mas teve empresa que divulgou o resultado e o resultado não foi tão ruim assim. Foi a Ambev. Então vamos lá. Bloomberg Linha. Ambev, inflação, câmbio e frio foram inimigos do lucro de 5 bilhões no quarto trimestre. Mesmo com todos esses fatores, o lucro foi muito bom. Aí eu vou contar uma história recente aqui da Ambev. Eles trocaram de CEO no final de 2019. Tá? Por quê? Porque a Ambev ela não estava conseguindo aumentar os seus volumes de venda no mercado, perdendo bastante participação, principalmente para a Heineken. E aí trocaram o CEO, colocaram o Gereissati lá como CEO e ele colocou ali como ponto principal estratégico ganhar mercado, aumentar o volume, não deixar os concorrentes ganharem market share. Deu certo? Olha, pessoal, para quem tá vendo aqui no YouTube, eu tô mostrando para vocês, ó, ele entrou aqui no final do quarto trimestre de 19, ó, como o volume tinha caído. No primeiro trimestre aqui, ó, o volume subiu aqui, ó, no primeiro trimestre de 2020 caiu e no segundo também, até por causa de pandemia. Mas depois, galera, olha aqui o crescimento que ele conseguiu entregar no ano de 2021 e também conseguiu do ano de 2022, que foi um ano difícil, hein? Beleza, então, ó, aquela estratégia de não perder mais volume para os concorrentes parece que está funcionando, né? Bora, vamos entrar na notícia. Depois da inflação e das perdas com câmbio, o mau tempo no quarto trimestre virou um detrator à trajetória de volume de vendas recorde da Ambev aqui em 2022. O consumo de cerveja diminuiu em algumas regiões afetadas pelas chuvas e frio atípico. Pois é, no final do ano passado estava frio mesmo. Esse é o tom negativo do balanço do quarto trimestre da multinacional brasileira de cervejas e bebidas, né? O grupo, controlado pelo trio do 3G, o bilionário Jorge Paulo Lemann aqui e os outros dois sócios dele, envolvidos em colapso da varejista Americanas, fechou o ano passado com um lucro de 14,8 bilhões de reais, uma alta de 13%, sendo 5 bilhões só no quarto trimestre, um aumento de 36%, favorecido pela Copa do Mundo no Catar. Isso que eles falaram lá no relatório deles, que se o Brasil tivesse avançado um pouco mais na Copa, o volume seria ainda maior, hein? Em 2022, a receita da Ambev aumentou 2 dígitos, 17,4% em cervejas e 34,2% em não alcoólicos. O volume cresceu 3%, totalizando 186 milhões de hectolitros no ano. Mais uma vez, a Ambev destaca a premiumização aqui do seu portfólio de bebidas como um dos principais impulsionadores. Perfeito, né? A operação internacional da empresa decepcionou em algumas praças. No Canadá, a Ambev disse que o fraco desempenho da indústria de cerveja foi impulsionado pelo mau tempo, resultando em uma queda de volume de 5,4% no quarto trimestre. O país da América do Norte foi atingido por tempestades de neve e ciclones no fim do ano passado. A gente viu isso, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. A temperatura ali o clima, né? Foi um fator impactante na economia como um todo, né? Na América Central e Caribe, o volume caiu 13,4% no quarto trimestre, o desempenho negativo de República Dominicana e Panamá. Aqui está escrito Paraná, mas é Panamá, né? Beleza, vamos lá.
Em teleconferência com analistas, o Gereissati e o CFO da empresa indicaram que a companhia está trabalhando para melhorar suas margens de lucro e acelerar o crescimento de geração de caixa em 2023. Apostando no seu portfólio premium, 2023 será melhor que 2022, disse o CEO. E uma coisa que essa estratégia do Gereissati está mostrando que está sendo bem implementada é o seguinte: quando você entra numa guerra de preço, você começa a ter muita pressão de margem. Muita, até porque você está defendendo posição de mercado. Aí o que acontece? O ROIC, ele tende a ficar ali pressionado quando você está se defendendo. E foi exatamente o que aconteceu. Para quem está vendo aqui no YouTube, olha o que aconteceu. Em 2019 o ROIC era 26,3%. Aí depois ele espremeu aqui em 2020 para 16,1%. No entanto, ele ganhou bastante mercado, como eu mostrei para vocês. 2021 também ele cresceu, 18,5% de ROIC, cresceu bastante market share. No ano de 2022, eles conseguiram chegar a um ROIC de 21,4%. Olha que interessante. Então eles fazem uma gestão muito boa de capital de giro, eles têm ciclo de conversão de caixa invertido e agora com margem se normalizando, porque a Heineken já desistiu ali de tentar ganhar mercado em relação à Ambev, a tendência no médio e longo prazo é que a empresa volte a ter ali os retornos sobre capitais investidos bem acima ali da média histórica do negócio, consequentemente melhorando aí a agregação de valor econômico, que vai se traduzir obviamente num aumento de valuation da companhia. No entanto, dado esse monte de notícia ruim aí do quarto trimestre, apesar do ano de 2022 ter sido muito bom, as ações estão caindo, Eu estou mostrando para vocês atualmente, as ações estão em R$ 13,19, estão caindo 2% hoje, na quinta-feira que eu estou gravando. E quando você pega o desempenho em um ano, as ações também andaram bastante de lado, Então há um ano atrás as ações estavam em R$ 3,93, e aí deram uma subida forte ali até outubro, chegando a R$ 16,45, mas depois das eleições caiu aqui, está em 13,19. Vamos ver o que vai acontecer, mas a Ambev é uma empresa muito bem gerida ali, principalmente em capital de giro. Vamos ver se o ROIC vai aumentando nos próximos trimestres também, né? Bora, vamos lá. Agora a notícia do Neofeed. Na Petrobras, os gordos dividendos devem ficar no retrovisor. Bom, a Petrobras divulgou seus resultados e foram sensacionais. Vamos lá. A Petrobras fechou 2022 com chave de ouro, registrando um lucro líquido de 188 bilhões de reais. Além do melhor resultado da companhia em quase 70 anos, o valor da última linha do balanço representa o maior lucro já registrado por uma empresa de capital aberto do país. Por conta desse desempenho, a companhia anunciou um pagamento de dividendo gordo aos acionistas de 35,8 bilhões de reais nesse trimestre. Com esse valor, seria possível comprar a Sabesp, que fechou o pregão no 1º de março avaliado em 35,5 bilhões, de acordo com o levantamento da Trademap. Então, olha o tamanho aqui do dividendo que vai ser distribuído, Abre aspas. As empresas propõem aos acionistas uma relação de trade-off. Você deixa o dinheiro aqui e eu vou te mostrar um portfólio de bons projetos. E aí o investidor decide, disse o CEO aqui da Petrobras durante a teleconferência sobre os resultados anuais da Petrobras na quinta-feira, dia 2 de março. O que aconteceu? Basicamente foi o seguinte, o Prats, que é o novo CEO, ele falou que essa política de distribuição forte de dividendos, ela provavelmente vai ficar para trás. Por quê? Porque se você está distribuindo muito dividendo, quer dizer que a própria Petrobras não tem ali projetos interessantes que sejam rentáveis o suficiente para você falar para o acionista que você vai pegar parte do lucro e vai reinjetar nesses projetos, porque no futuro próximo a rentabilidade deles vai trazer um retorno muito maior do que se você distribuir dividendo no curto prazo. Então, qual que é o desafio do Prats aqui para diminuir a distribuição de dividendos e o mercado aceitar? É mostrar que existem bons projetos com retorno muito maior do que o custo de capital próprio da companhia. Basicamente é isso aqui que vai acontecer. Vamos ver. Prats comentou ainda que sua administração quer avançar investimentos em matrizes renováveis de energia. A ideia é aplicar recursos em projetos de geração eólica offshore, aproveitando a expertise da companhia em instalações e estruturas em alto mar, e também em gás natural, visto como um combustível que permitirá a transição energética. Sobre hidrogênio verde, Prats afirmou que a tecnologia ainda está em estágio inicial e que a Petrobras não vai se engajar sozinha diante dos desafios que ela apresenta. O hidrogênio não é carro-chefe da empresa, disse. Ele afirmou ainda que a Petrobras não vai sacrificar as operações de produção de petróleo para investir em energias renováveis. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Vai continuar fazendo os investimentos para aumentar a capacidade produtiva de combustíveis fósseis, dado que é o carro-chefe do negócio, e o fluxo de caixa gerado aqui desse negócio vai financiar os projetos em energia limpa. Basicamente vai ser esses os projetos que ele vai tentar convencer os acionistas da Petrobras
para não precisar distribuir tanto dividendo aqui no ano de 2023. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, ó, só fazendo um overview rápido aqui dos resultados. Então, ó, receita líquida aqui, ó, 641 bilhões de reais em 2022, uma alta de 41,7%. EBITDA ajustado cresceu 21,8%, chegando a 200 e... cadê o EBITDA ajustado? Ó. EBITDA ajustado cresceu 45%, pessoal, chegando a 340 bilhões aqui de reais. Vocês viram que a margem EBITDA é acima de 50%, né? Porque se a receita é 640 e o EBITDA for 340... Você já viu que margem EBITDA é que a Petrobras mais consegue entregar, né? E aí, uma coisa que ajudou bastante o resultado da Petrobras foi o quê? O Brent. Então, o barril de petróleo médio, ali comercializado em 2022, ficou em 101 dólares e 19 centavos, contra 70 dólares e 73. Só de Brent aqui teve um aumento de 43% aqui. Então, isso aí alavancou bastante os resultados aqui da Petrobras. E o ROC, que é o Return on Capital Employed, que é basicamente parecido com o ROIC, ficou em torno de 15,9%, uma melhora expressiva em relação ao que foi entregue no ano passado que eu digo 2021, que foi de 7,8%. Beleza, então a Petrobras aqui mantendo aqui a estigma que petróleo bem gerido é um negócio aqui muito bom, tá? Outra coisa que foi muito bom para a Petrobras aqui em 2022 foi a geração de caixa operacional deles, né? 255 bilhões de geração de caixa operacional, sensacional, né? Então, com tanta geração de caixa e um nível de capex menor, até porque não tem tanto projeto assim para investir, a empresa pegou ali e distribuiu o dividendo a rodo. Eu vi uma notícia que mostrou que em 2022 a Petrobras foi a segunda maior empresa do mundo em distribuição de dividendo. Olha que sensacional, né? Bora! Mas, como existem interferências governamentais, a ação está caindo vertiginosamente hoje, né? Então tá menos 2,4%. Por quê? Porque, primeiro, não vai ter mais tanto dividendo assim no futuro, já foi a primeira coisa que foi falada aqui. Ainda vai precisar apresentar um plano de investimento em energias renováveis que foi promessa do Prats, então o mercado ainda não sabe o que vai acontecer. E, como vocês sabem, ontem, junto com o anúncio da reoneração dos impostos sobre combustível, a Petrobras ela anunciou uma queda do valor nas distribuidoras. Como foi no mesmo dia, o que o mercado entendeu? Interferência política. Então, interferência política, principalmente uma empresa de economia mista, é sempre uma má sinalização para o mercado. Por isso que mesmo com esses resultados sensacionais, a ação está caindo. Então está agora em R$ 28,05. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bora! Como a gente estava acompanhando nesses últimos tempos, todas as empresas de varejo estão passando por dificuldade, né? No entanto, a C&A divulgou seus resultados ontem e foram sensacionais. Então, a notícia da Forbes. A ação da C&A chega a disparar mais de 20% após o resultado trimestral. Vamos ver o que aconteceu. A ação da C&A chegaram a disparar mais de 20% na Bolsa Paulista hoje, dia 2 de março, após reportar um crescimento de 37,9% no lucro líquido no quarto trimestre para 212,9 milhões de reais, com expansão de receita e margem. Então foi tudo, né, muito bom no resultado do quarto trimestre. Na noite da véspera, a C&A reportou expansão de 4,7% na receita líquida para 1,95 bilhão de reais, enquanto a margem bruta cresceu 3,4 pontos percentuais, chegando a 51,7% nos últimos 3 meses de 2021. Então, ó, aumentou receita e aumentou margem, mesmo com um cenário de pressão de custos, hein? Sensacional. O fluxo de caixa livre ajustado somou 760,9 milhões de reais, de 122,8 milhões do ano anterior. Então, olha como que foi o free cash flow ajustado no ano passado, 122. Quanto que foi desse ano? 760 milhões. Sensacional. O desempenho, segundo o varejista, ocorreu com a melhora no capital de giro decorrente das ações para aumentar o ciclo de pagamento junto a fornecedores diretos e indiretos e para reduzir o ciclo de recebimento, uma redução de investimentos. Então, aqui é sensacional a tomada de decisão. Esse CEO já está na cara que ele é um CEO que entende bem os fundamentos de gestão de caixa. Então ele está tentando tomar ações para reduzir o ciclo de conversão de caixa, aumentando a geração de caixa operacional da empresa. Muito bom, né? Eu adoro quando eu vejo uma empresa que consegue fazer a gestão eficiente de caixa usando as alavancas corretas, né? Então, o varejo, ele tem salvação? Tem, ó. O CEO aqui da C&A está mostrando que se você tiver uma gestão rígida de caixa, você consegue trazer bons resultados.
resultados, né? Nesse contexto, nossas prioridades continuam sendo focar em resultado e proteger nosso caixa. Priorizaremos os investimentos em 2023 com abertura limitada de lojas e projetos de tecnologia direcionados, afirmou aqui no material do balanço o CEO da companhia. Acompanharemos de perto as despesas e capital de giro, acrescentou. Então, já deu para ver que o perfil desse CEO é o perfil que a BTC gosta, né? Um CEO ali muito focado em aumento de eficiência operacional e que está conseguindo entregar resultado num cenário onde todos os outros varejistas estão passando por dificuldade. Então vamos ver aqui como que foram os resultados, só para mostrar para vocês. Ó. Ano de 2022 fechado. Receita líquida, 6,183 bilhões de reais, um aumento de 20% no top line. Same-store sales de 15,9%, mesmo com o ano de 2022 sendo ruim. Margem bruta, 50,2%, um aumento de 3,7 pontos percentuais. Aumentou margem bruta. EBITDA aumentou 66,5%, chegando a 750 milhões. E o lucro líquido? O lucro líquido ele foi só de 0,8%. Por quê? Aí, ó, uma queda de quase 100% aqui, né? Por que o lucro líquido foi tão baixo? Eles aproveitaram e fizeram uma provisão bem forte ali do seu braço financeiro. Porque esses magazines sempre têm um braço financeiro, né? Marisa, Renner, a C&A também não é diferente. Então, ele já foi muito prudente, dado que o resultado operacional foi muito bom, já fez uma provisão forte ali de inadimplência para reconhecer isso já em 2022, para já conseguir ficar limpo para o resultado de 2023. Então, ó, esse daqui fez o trabalho bem feito. Ele já sabia que o resultado operacional ia ser muito bom em 2022, já aproveitou para tirar todos os esqueletos que tinham ali no balanço, principalmente no braço financeiro, já virou a página, agora 2023 é só alegria. Então, muito boa a gestão aqui, tanto na parte operacional quanto na parte financeira. E as tomadas de decisões foram muito boas aqui da C&A. E o fluxo de caixa das atividades operacionais foi sensacional. Ele passou de 480 milhões aqui em 2021, tá errado aqui, é 2021, para 1 bilhão e 90 em 2022. Então, ele conseguiu aqui aumentar bastante a geração de caixa também da companhia no ano. Então, vamos ver aí o que vai acontecer com as ações da C&A. Como a gente viu na notícia, eles chegaram a saltar no dia 20%, mas atualmente eles fecharam aqui, as ações foram fechadas aqui a R$ 2,20, um aumento de 13,4%. Então, o varejo está mal, mas uma empresa nesse setor bem gerida, ela consegue entregar resultados, né? Bom, para a gente fechar esse BTC News aqui, eu vou falar um pouco sobre o mercado de lítio, que foi um mercado que foi uma notícia, na verdade, que foi solicitada num BTC News passado. Então, eu peguei uma notícia aqui, ó, do final do ano passado, mas que vai mostrar um pouco da tendência para a gente falar de uma empresa chamada Albemarle, tá? Brasil vai estrear no mercado mundial de lítio para bateria. Bom, essa notícia ela mostra que existe uma reserva muito grande de lítio lá no norte de Minas Gerais e diversas empresas estão interessadas em explorar isso. Por quê? Por causa do aumento de demanda aqui do lítio, principalmente para carro elétrico. Então vamos lá. Entre as maiores do mundo, a indústria brasileira de mineração de metais estreia em 2023 na produção de um dos minerais mais importantes dessa década, o lítio, que ganhou projeção global ao se tornar primordial para a onda de eletromobilidade. O projeto, em fase final de implantação em Minas Gerais pela Sigma Lithium, deve se consolidar em uma escala global, posicionando a empresa entre as 4 maiores fabricantes mundiais. A demanda por lítio cresce em ritmo frenético para o uso de fabricação de baterias elétricas de automóveis e outros veículos. Estima-se que a montagem de veículo elétrico passe de 6,5 milhões de unidades do ano passado para 10,5 milhões este ano e chegue a 51 milhões em 2030. O valor médio da tonelada do carbonato de lítio saiu de 13,89 mil dólares em 2021 para 84 mil dólares a tonelada este ano. E eu estou mostrando aqui, para quem está vendo no YouTube, olha a tendência do preço do lítio aqui, ó. Então ele estava sendo comercializado aqui em 2020, aqui a uns 10 mil dólares, aí depois subiu aqui para próximo aqui de 20 mil dólares. Em 2022 ele passou dos 70 mil dólares, chegando no pico de 84 mil. Dizem que em 2023 esse valor vai se estabilizar ali na casa entre 60 e 70 mil. Mas é um valor muito acima do histórico, para quem está vendo aqui no YouTube, do valor do lítio, né? Por quê? Por causa da demanda alta, né?
No momento, as maiores produtoras de lítio do mundo são a americana Albemarle, a chilena SQM e as australianas Allkem e Pibara Minerals. No todo, entre as companhias já em operação e inovadas debutando no mercado, destacam-se cerca de 20. Então tem 20 players aqui, sendo que a maior do mundo é essa Albemarle, que foi o que foi solicitado para eu analisar. Aí eu peguei aqui os números de uma empresa que tem boa parte da sua receita em lítio. Só para ver como que foi o ano de 2022 com essa disparada de preço. Galera, olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui no YouTube. Vamos pegar aqui, ó, faturamento, receita líquida, 7,3 bilhões de dólares, um aumento de 120% em relação ao faturamento de 2021. 120% de aumento de top line. O EBITDA, ele chegou a 3,4 bilhões de dólares, um aumento de 300% em relação ao EBITDA de 2021. E aí, o que vocês acham que aconteceu com o valor da ação, né? Disparou, mas daqui a pouco eu mostro, tá? De onde que veio esse aumento aqui no EBITDA da empresa? Vamos pegar no ano? Ó, o EBITDA era 840 milhões em 2021, foi para 3,4 bilhões, certo? Dos 3,4 bilhões aqui, ó, 2,6 veio do lítio. Aí eles trabalham até com outros minerais, mas estão percebendo que o lítio aqui foi quem melhorou pra caramba o resultado aqui da empresa, né? Então, ó, aumentou aqui, ó, de 842. Você soma 2,6 bilhões que veio só de lítio, e aí tem aqui alguns ajustes aqui dos outros minerais, aí chega no 3,4. Ou seja, o aumento de EBITDA veio por causa do aumento do preço do lítio. Basicamente foi isso. Vamos ver a geração de caixa dessa empresa? Eles tinham gerado em 2021, em caixa operacional, 344 milhões aqui de dólares. Agora eles geraram 1,9 bilhões de dólares. Tá? Então eles tiveram um aumento aqui expressivo na geração de caixa. Então o ano foi bom para a Albemarle? Foi sensacional. O caixa da empresa aumentou de 439 milhões de dólares para 1 bilhão e 500. 1 bilhão e meio. Olha o quanto de caixa você conseguiu acumular em um ano, só por causa da disparada do preço do lítio. E a tendência para o futuro ainda é positiva. Por quê? Eles mostraram aqui, ó, para quem está vendo no YouTube, um pouco da expectativa aqui de crescimento, né, que as curvas de venda de carros elétricos estão demonstrando na China, principalmente, que é um dos mercados mais fortes, né? Então, ó, você vê aqui, ó, como que era a tendência de venda lá em 2020, chegando aqui a 1,2 milhões de veículos comercializados. Em 2021 já foi 3,3, um aumento de 176%. Depois, chegou ano passado a 6,5 milhões, ou seja, um aumento de 98%. E agora a expectativa para 2023 é que sejam comercializados 9 milhões de carros elétricos na China, um aumento de 40%. Ou seja, isso vai forçar ainda o preço ali do lítio continuar em patamares muito acima da média histórica. E isso daqui vai tá trazendo uma perspectiva positiva para a empresa. Tanto é que, pessoal, estou mostrando para vocês aqui o histórico da ação da Albemarle. Atualmente, aqui ela está com market cap de quase 30 bilhões de dólares. As ações estão sendo tradeadas a 251 dólares, tá? Beleza. Sabe quanto que era a cotação da ação em outubro de 2020? Em outubro de 2020, as ações estavam sendo tradeadas a 93 dólares. Agora está 250. 250. E com uma tendência de alta ainda. Vamos ver. Só que o que acontece, né? Quando você olha o múltiplo aqui, ó, Enterprise Value sobre EBITDA, nessa cotação tá 11 vezes, tá? Isso é alto ou é baixo? Eu vou mostrar para vocês o quanto que é esse múltiplo aqui da Vale. Então, ó, a Vale é 3,75. É para assim, Renato, então quer dizer que tá esticado? Tá esticado, mas é justificável. Por quê? Porque se você tem um potencial de crescimento em um mineral que tem uma demanda alta e você é líder de mercado, a princípio o múltiplo esticado é justificável. Tá? Então, é só para mostrar para vocês, porque tem muita gente que às vezes compara mineradoras e fala assim, o múltiplo da Albemarle está muito alto, então quer dizer que a ação está cara. Não necessariamente. Será que o potencial de crescimento da Albemarle, dado que ela tem foco fundamental em lítio, que tem uma tendência de aumento de demanda ali nos próximos anos, é a mesma perspectiva de crescimento que a Vale, por exemplo, tem, focando ali em minério de ferro, que já é um negócio extremamente consolidado no mercado? É esse que é o ponto, tá? Então,
Múltiplo alto não necessariamente quer dizer que a ação esteja cara, quer dizer que a perspectiva de potencial de crescimento talvez seja maior em relação às outras mineradoras, dado o foco da operação no lítio, que é um mineral que está com uma demanda muito forte e uma perspectiva positiva para o futuro. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas é uma ação interessante, não conhecia a empresa, tá? Mas analisei aqui, estou até coçando a cabeça aqui para ver o que eu posso fazer aqui, se eventualmente, né, eu tiver vontade de investir em alguma empresa do setor de mineração. Parece que é uma boa opção. Vamos ver o que vai acontecer. E essa foi a última notícia aqui do BTC News 5x5, pessoal. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Descansem bastante. Segunda-feira a gente volta aqui falando sobre resultados ainda que estão sendo divulgados pelas empresas de mercado, tá? Então, descansem bastante. Segunda-feira a gente se vê. Um abraço.